Olá, muito boa noite, você que nos acompanha na rede social, no nosso canal Leandro Amaral, mais uma vez, obrigado pela gentileza, abrindo espaço na sua casa, no seu trabalho, por que não? Muita gente trabalhando neste domingo à noite, afinal, estamos em contagem mais do que regressiva para as eleições do próximo dia 2 de outubro, é isso mesmo. Amanhã já é segunda-feira, dia 5 de setembro, menos de um mês para você escolher o seu candidato, candidata, vereador, a prefeito nos 7 municípios aqui do ABC e estamos falando de 50 candidatos a prefeito, ou seja, acompanhe, pesquise, investigue, converse com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com os colegas, familiares. A gente fala tanto de novela, fala tanto de futebol, por que não falar também da política e principalmente a política municipal? O prefeito, os vereadores vão ser os responsáveis pela gestão da mobilidade urbana, da saúde, da educação e de tantos outros temas que nos afligem no dia a dia. E nós seguimos aqui na maratona de ouvir, de aproximar esses candidatos, os grandes protagonistas do próximo dia 2 de outubro, de você, eleitor, eleitor. E hoje, São Bernardo do Campo, mais uma vez em pauta, por isso já passaram por aqui Alex Manente do PPS, Orlando Morando do PSDB, Tarcísio Séculi do PT, o candidato do prefeito Luiz Marinho, aliás, o chefe do executivo Luiz Marinho também esteve aqui, e quanta repercussão da entrevista, já fizeram edições, espalharam nas redes sociais, mas o objetivo deste quadro é exatamente esse, o Boletim Político tem esse objetivo, e hoje, com muita alegria, recebemos Tunico Vieira, já foi vereador em São Bernardo do Campo, secretário, homem de experiência em gestão pública e agora coloca o nome à disposição como candidato a prefeito em São Bernardo do Campo pelo PMDB. Tunico, boa noite, obrigado pela presença, uma satisfação entrevistá-lo. Boa noite, Leandro, boa noite a todos que curtem nesse fim de domingo, né, e já começo de semana aí, todos que curtem o Boletim Político, é um prazer estar aqui e confesso que eu estava ansioso para ser convidado, viu? Porque a gente vem curtindo, vem acompanhando o seu trabalho no é de hoje e é muito legal estar aqui a gente poder discutir as coisas que vão repercutir na nossa cidade, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro de 2017. Que bacana, Tunico. Bom, e para começar não poderia ser diferente. Nós tivemos essa semana, inclusive nós reproduzimos grande parte desta agenda em nosso Facebook, no nosso canal na internet Leandro Amaral, o debate da TV Mais, Tunico Vieira. Foi o primeiro debate e, aliás, aqui no ABC, isso se faz muito importante, por quê, Tunico? Infelizmente, a gente falava isso fora do ar, o ABC não tem um horário eleitoral televisivo. Então você liga aí a televisão à noite, você vai ver Celso Russomano, Marta Suplicy, você vai ver os candidatos a prefeito de São Paulo, e com todo respeito, uma das maiores metrópoles da América Latina, mas não vão resolver o problema do buraco da Prestes Maia, não vão resolver o problema da sequência ou não do drenado Passo. Quem vai resolver isso é o Alex, o Orlando, o Tarcísio, o Tunico Vieira, os candidatos a prefeito aqui de São Bernardo. E por isso, Tunico, inicialmente, qual a sua avaliação do debate? Até porque você se posicionou de uma forma interessante nessa nova linha da política, ou seja, eu não quero aqui me identificar, eu sou o DNA do DIB, eu sou o DNA do Maurício Soares, eu sou do PT, não. Eu trabalhei nas gestões, aprendi com boa parte delas, desaprendi também, e eu formei minha experiência em gestão pública a partir disso e agora me coloco como candidato para utilizar o que aprendi e mais o que eu sei e ainda não pude colocar na vida pública. Esse discurso pega com o eleitor? Bom, Leandro, você me ajudou a responder, mas assim, é no que eu acredito. Eu não acredito nesse modelo antigo. Que modelo antigo? Eu falo que eu estou há 25 anos na vida pública, mas eu continuo me indignando com as coisas que eu acho ou que são injustas ou que está ultrapassado. Eu costumo olhar para o futuro, né? Essas experiências que eu tive em outros países, seja estudando, e no debate eu ainda não falei, eu trabalhei com o prefeito de Miami um tempo também. Em 2002 eu fiquei estagiando lá em todos os departamentos da administração. Eu fiquei lá 3 meses, passei por todos os departamentos. O que eu falei, e no debate não deu tempo de a gente falar sobre isso, que é muito interessante, chegou uma hora que eu vi que soltaram até um sorriso lá, porque eu falei, a minha gestão, eu falo, não me interessa se a pessoa errou porque ela teve má fé e foi corrupta ou se ela errou porque ela é ineficiente. Se ela teve má fé e foi corrupta, é um caso de polícia e ela vai responder por isso. Só que se ela foi ineficiente, ela também não pode ficar lá, porque ela não entregou o serviço que ela se comprometeu. Na sua casa, você ficaria com alguém que você contratou para fazer um serviço, seja de pintura, seja de acabamento, seja no móvel, seja uma faxina, ela não precisa ter sido desonesta. É só ela não ter sido capaz de entregar o serviço que ela se comprometeu, que você tem que tirar. E aí, pontualmente, Tunico, dessa experiência em Miami, o que pode ser implantado aqui no Brasil com base na experiência de então, lá? o que lá, por exemplo, isso foi em 2002. Lá o GPS já era utilizado
para monitorar todos os serviços móveis da prefeitura. Então, por exemplo, você pegava lá o caminhão de limpeza da cidade. Pô, não era só o secretário de serviços urbanos que tinha acesso aonde o caminhão estava. Todos os munícipes podiam acessar e ver se o motorista estava parado, se ele estava fazendo a coleta, por que ele não estava avançando, isso em todo o serviço. Todo o serviço era rastreado. E mais, todo o serviço da prefeitura era monitorado. Eu vejo hoje, eu falo, tem um amigo meu que tem uma escola infantil aqui, né? Então ele tem dentro da escola as câmeras, ele vê lá o bebê dele o dia inteiro. Isso não tem custo. Hoje você grava qualquer programa, você faz qualquer vídeo com um custo baixíssimo. É um celular, né? A boa vontade e a competência que você pode trabalhar dentro da sua casa. O mundo mudou, não tem mais fronteira, ele é virtual. O que me custa, por exemplo, colocar uma câmera, ou não digo 24 horas, mas no meu próprio gabinete para a população me ajudar a trabalhar. Eu falo, isso é controle, porque, voltando ao tema, eu não acredito, a minha discussão não é se o cara é bom ou mal enquanto ser humano, a minha discussão é entregar o serviço que eu me comprometi. Eu moro num prédio, num condomínio. Eu falo que o prefeito, ele tem duas grandes missões. A de zeladoria, que é a mesma do meu zelador. Por exemplo, o meu zelador no prédio, ele zela pelo que tem ali. Ele não pode deixar entrar quem ele não conhece. Ele não pode usar a piscina de jeito diferente do que está comprometido. Uma luz queimar e não trocar. Não, mas o que eu digo assim, você tem a convenção condominial. Sim. Ele tem que executar exatamente as atividades que estão lá. Ele não tem vontade pessoal. Ele não pode fazer, hoje eu vou abrir para fazer uma festa aqui no prédio. Não, nem eu, quanto condômino, posso, porque tem horário para usar o salão. Então, essa função o prefeito também tem. Eu sou um servidor, eu sou um empregado público. Eu tenho, por exemplo, eu tenho que pintar, né, as escolas, tenho que pintar. Eu tenho que deixar limpa a rua, eu tenho que limpar. Eu tenho que executar os programas de saneamento, tenho. Eu tenho que entregar um uniforme, tenho. Para isso que as pessoas me pagam. Então, eu divido a função pública em dois grandes grupos. A de zeladoria, de guarda, de cura, que essa eu não posso inventar, né? E a outra é de preparar a cidade para o futuro. Então, políticas públicas, por exemplo, na área do emprego, eu tenho que dar incentivo fiscal, eu tenho que dar incentivo para aqueles que querem investir numa nova linha de produção na cidade. Esse é um ponto importante. A curto prazo, o que pode ser feito? Porque muito se fala, não, o prefeito não pode fazer nada em relação à geração de emprego. E no debate foi muito questionado isso, tendo em vista o papel das montadoras, em especial em São Bernardo. Tunico prefeito, a curto prazo, o que pode ser feito para gerar emprego? Só vou um segundinho acabar aquela resposta, aí eu vou confessar aqui, né, para você que eu estava incomodado. Eu estava incomodado ali porque eu tinha que ficar num sistema engessado de 2 minutos para responder, de perguntas que na verdade ninguém inovava, porque não existe nada novo. Por exemplo, quais são as obrigações do prefeito? Porque você não mora no estado, você mora na cidade. O prefeito tem que primeiro administrar serviço. Então você tem duas vertentes. Primeiro, você tem que executar bem o serviço que você tem. Então o que você vai falar? Que você vai enxugar a máquina, que você vai acabar com os apadrinhados políticos, que você vai gastar melhor, que você vai combater a corrupção. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Então parece que é assim, né? Aquele Tony no Cajueiro, sabe o Tony no Cajueiro lá que fica naquele caju lá do Rio Grande do Norte? Esse cajueiro tem 5 mil frutos, ele tem 2 mil, ele tem... Se você interrompe o cara, ele volta. Esse cajueiro tem 2 mil. Então é igual o Chaves, né? O verso é repetido, você sente... Aí eu falo assim, bom, eu vou ter que inventar alguma coisa diferente que não existe. Eu tenho que falar o que eu vou fazer. Primeiro, quanto que tem de dinheiro na prefeitura? Para quem eu estou devendo? Quanto que eu tenho de endividamento a médio e longo prazo? Porque eu já trabalhei com 3 prefeitos diferentes, que nenhum deles era meu amigo. Eu conquistei a confiança porque eu entreguei o serviço. E eu digo, alguns deles acabaram me respeitando, mas nem todos deles pessoalmente gostam. A maior prova disso foi depois da eleição de 2004. O Tunico era candidato a vice na chapa do Vicentinho do PT e o vitorioso William Dib o convidou para a secretaria para fazer parte do primeiro escalão. Não, e me deu muitas oportunidades e eu entreguei o serviço, né? Então, eu vejo assim, ali eu estava incomodado, Leandro, mas eu acho que, eu tenho certeza que as pessoas entenderam o meu posicionamento, porque eu não acredito nessa ideia que as pessoas pregam de falar que o outro não fez nada e que eu tirando ele de lá vou resolver tudo. O serviço público ele tem uma continuidade, não começa do zero. As coisas boas você tem que continuar e as coisas não tão boas ou que deram errado, você tem que extinguir e ter coragem para cortar na raiz. Então o Tunico ganhando a prefeitura, ele vai dar sequência, por exemplo, ao que faltar do projeto Drenar? Vai dar sequência ao Museu do Trabalhador? Então, o Museu do Trabalhador, eu acho que ficou uma coisa mal explicada.
Por exemplo, ali não pode ser outra coisa a não ser um museu, porque a verba é carimbada. carimbada para um projeto cultural. A não ser que você decida devolver a verba e aplicar do dinheiro público alguma outra coisa para mudar o objeto Mas não do local. precisa. Sabe o que ficou? Ficou um pré-conceito. O que é um pré-conceito? É algo que não foi concebido ainda, mas que as pessoas acham que vai acontecer. Ali, o que ficou um pouco antipático é a ideia que aquilo é um museu para prestigiar o PT, o Partido dos Trabalhadores e o Lula, ponto. E eu entendo isso, não que ele não tenha que ser prestigiado, mas a cidade não é só isso. Você pode prestigiar toda a história de São Bernardo no Museu do Trabalhador, porque o trabalhador somos todos nós. Por exemplo, eu não sou metalúrgico, mas eu sou trabalhador, eu comecei com 14 anos, né? Então eu sou trabalhador na minha faculdade, onde eu dou aula na faculdade de Direito, sou trabalhador no meu escritório, quando eu sou autônomo, eu sou trabalhador, você é trabalhador. Então eu vejo que ficou uma coisa um pouco mal compreendida, preconceituosa, mas o museu é fundamental. Quem não tem história não projeta para o futuro e também não lembra dos erros que você teve, porque é referência para você não cometer os mesmos, né? Você tem lá vários museus que não são, hoje são obras-primas, mas vamos pegar o Coliseu. O Coliseu era uma arena de matança, né? Não existe nada mais bárbaro do que você jogar a gente para morrer no Coliseu. Hoje, quantos milhões de pessoas visitam o Coliseu? Precisa ver qual é o espírito que você vai lá, né? Para não repetir os erros. Então, eu vejo São Bernardo como um mundo num crescente, porque o mundo não tem mais fronteiras. Hoje você consegue referências boas de outros serviços do mundo que você pode implementar aqui. Então, rápido naquela pergunta. A primeira coisa que eu vou fazer é monitorar o serviço público, porque nós todos somos servidores. Servidor tem que ser controlado. Você vai diminuir meu erro se eu controlar o serviço, né? Se você ficar junto de mim. Na área do emprego, é o seguinte, essa é a principal agonia do povo brasileiro e do cidadão de São Bernardo. Quem hoje consegue ter dignidade se não tiver trabalho? Não é nem emprego. E a estabilidade, né? Então, trabalho. O que é emprego? Né? O emprego é uma coisa diferente. Agora, trabalho todo mundo tem que ter. Né? Não tem mais aquele formalismo. Né? Dou uma dica pro pessoal. Tem um livro que chama Ócio Criativo. Opa! Né? Do Domenico Di Masi. É genial esse livro. Porque ele diz o seguinte, aquela coisinha de você chegar no trabalho, às 8 da manhã, bater cartão... Ficar até às 5 da tarde, bater o cartão de novo. Nem todos os lugares são assim. Por exemplo, um servidor público, que ele tem que estar lá, tem uma burocracia grande, expedição de alvarás, documentos, ele tem que ter um local ótimo. E lá ele vai ser monitorado também, para me ajudar a governar. Porque senão fica aquela coisa, pô, você é meu amigo, eu não posso te dispensar. Falar, tá vendo? O pessoal não está gostando do seu serviço. Nós temos que melhorar. Você deixa de lado aquela falta de profissionalismo. Porque hoje quem toca a administração é o servidor público de carreira. Mas aí no caso do poder público municipal, Tonico, o prefeito, além de dar incentivo e entrar naquela famosa guerra fiscal, o que mais ele pode fazer para favorecer empresas e trabalhadores? Bom, primeiro é o seguinte, infraestrutura, né? Eu tive a oportunidade, Leandro, não só de estudar, mas de trabalhar em vários projetos nessas secretarias que eu assumi, muitas delas, às vezes, né, Secretaria de Relações Internacionais. Pô, eu tive a oportunidade de, na minha conta, de conhecer mais de 60 países no mundo. E eu não fui a passeio só, né? Porque para mim trabalhar é um passeio. Então eu digo assim, eu fui e vi muita coisa diferente. Então eu vejo assim, quando você tem um local para desenvolvimento de novas tecnologias, você fala lá na região, eu estudei em Berkeley, na Califórnia. Hoje os caras falam na região do Vale do Silício. Mas o que é aquilo senão o centro de todo mundo que quer criar e tem oportunidade tecnológica de fazer? Você tem que ter centros tecnológicos para desenvolver o que a gente chama de startups. O que são essas startups? São empresas, porque a mente mais criativa é a universitária. Mais criativa e mais barata. Então, mas aí para tudo isso não precisa de dinheiro? Porque o pessoal fala, o polo tecnológico não avançou no ABC porque não teve dinheiro, crise econômica. Mas é que tá, parceria pública-privada. Se você pegar, e não é nada novo, por isso que me dá agonia às vezes. Por exemplo, o que é o Senai? O Senai, em 1950, 60, ele veio para cá com o quê? A indústria automotiva não tinha mão de obra especializada. O que ela fez? Nós vamos montar uma empresa para formar mão de obra para fazer o melhor carro do mundo. Pô, o que o poder público fez? Deu o terreno. Só. E algumas incentivos fiscais. Só. Então essas parcerias elas já ocorrem. O que a gente não pode é achar que essa é a iluminação do mundo. As coisas se repetem.
Só que o que aconteceu hoje, a indústria automobilística, ela parou no tempo. A indústria automobilística brasileira vive de subsídios do governo e uns até questionáveis no que diz respeito à forma republicana de consegui-los. Nós estamos aí vendo as discussões das medidas provisórias. Por quê? Porque você não pode dar subsídio para quem é incompetente para ser disputado no mercado. Você tem que dar subsídio para quem quer crescer, para quem quer desenvolver, para quem quer gerar emprego, não para quem precisa da mesma coisa. Então eu acredito nisso, eu acredito que você criar centros tecnológicos para desenvolver... Pô, eu tive na Suécia, em Linköping, né? Eles têm uma parceria com a universidade que é genial, várias startups do mundo nascem ali, né? E os caras conseguem, né, nesse tipo de incubadora, né? E eu acho que a nossa parceria passa muito por isso. Eu tenho tido com o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, ele está no PMDB, tem um projeto político para o Estado e para o nosso partido, ele é candidato ao governo, né, pré-candidato ao governo do Estado. Em 2018. Né? Isso vai nos auxiliar muito, porque eu falei, Paulo, nós precisamos... Mas tudo isso é a curto prazo. Não é curto prazo, é 1º de janeiro de 2017. Você vai falar, eu vou resolver o trabalho... Não, mas eu vou trabalhar na geração de emprego para atualizar o Parque Tecnológico de São Bernardo, que ele tem essa vocação. Porque as indústrias automobilísticas foram isso em décadas passadas. Eu acho, e fiz esse comentário no debate, o prefeito Luiz Marinho, nesse ponto, teve uma visão muito vanguardista quando ele apostou na Suécia para trazer os caças. Trazer o Gripen. Por o Gripen. Eu não sei se isso vai acontecer. Né? Por que não vai acontecer? Porque São Bernardo não tem infraestrutura preparada para isso. E tanto que a Saab falou que ia investir, não sei, 50 milhões, 500 milhões, fazer um centro de pesquisa... Mas vamos lá. Vamos lá. Se eu tenho, entre aspas, né, São José dos Campos, que já tem um parque tecnológico aeronáutico, bom, eu enquanto empresário, eu vou oferecer aonde? Eu vou me instalar onde? Aonde eu tenho mais facilidade ou onde eu demoro mais? Então, essa é a vocação do prefeito não zelador, do prefeito que pensa o futuro. Por exemplo, o Marinho teve uma grande iniciativa e visão futurista quando ele enxergou a possibilidade de trazer o Gripen para cá. Isso, tanto que era uma discussão que estava praticamente porque, por exemplo, se eu trago o Lula tinha falado com o Sarkozy ainda no feriado da independência, quando o Sarkozy veio para o Brasil, e já estava escolhido que ia ser o Rafale, que era o caça francês. Então, mas olha só, não adianta eu ter... É o que eu falo, não adianta você ser honesto e popular para governar a cidade. Você tem que ser eficiente, amigão. Verdade. Então é o seguinte... Tem que dar resultado. O Marinho, ele fez um movimento genial, tá? Só que a cidade não está preparada para isso. Aí chega o cara lá da Suécia, fala, mas tudo bem, onde que vai ser o terreno? Tá bom. Qual é a capacidade de fibra ótica que eu tenho aqui? Sabe? Qual é a capacidade de escoamento de produção? A sua malha viária? Aí o cara fala, pô, então eu vou passar o José. Esse gancho, Tonico, 2 pontos que muito se fala e parece tabu e mito no ABC, em especial São Bernardo. Centro de convenções e aeroporto, é coisa de maluco ou é coisa que pode ser tirada do papel? Então vamos lá, aí eu digo para você, qualquer infraestrutura como essa, que não é qualquer, é uma excelente infraestrutura, nós hoje, o Pacto Federativo, então vamos lá, né, falar um pouco tecnicamente, né? O dinheiro hoje das prefeituras, na melhor das hipóteses, uma prefeitura que eu desconheço uma que tenha, o que sobra dos compromissos com pagamento de funcionários, contratos de manutenção, se sobrar para investimento é 3 a 5%. É bom explicar essa conta, Tonico, alguém que é especialista em gestão. Então vamos lá, a gente fala do orçamento de 4 bilhões, exemplo, de São Bernardo. No mínimo 25% disso é educação. 25% educação, 15% saúde. Já foi 40%. A folha de pagamento, o máximo 40 alguma coisa. Pode um pouco mais, mas vamos deixar em 45%. Isso, então já foi de 40 mais 45, 85. Sobram 15. Para contratos. Não, todos os contratos, de limpeza, de tudo. Ou seja, a margem de investimento, falou, isso aqui eu vou investir é 5%. O cálculo médio da ENAP, que eu estudei lá, que é a Escola Nacional de Administração Pública no Brasil, que fica em Brasília, eu também estudei lá, é que bem administrado, uma prefeitura não chega a 5%, é de 3% a 5%. São Bernardo não tem isso. Mas tem as contas em dia, porque senão você não tem capacidade de endividamento. Porque senão dá impressão para a população que é o seguinte, o orçamento é 5 bilhões, então o prefeito vai pegar 5 bilhões e escolher. Eu quero construir uma escola, e não é assim, né? Não, aí chega lá e fala, não, porque uma cidade de 5 bilhões de receita, não é assim. Eu vou fazer isso, Não vai fazer nada. Hoje eu digo para você, se você tiver uma visão futurista, a primeira coisa que você faz, antes de mudar a lei, porque os impostos são arrecadados aqui, mas vão para a União,
ou para o Estado, dependendo do carimbo, depois eles voltam. Depois tem a contrapartida. E voltam muitas vezes de maneira errada, quando você é amigo do presidente da República, volta mais rápido. Que isso é uma distorção do uso do poder? É. Mas, por exemplo, o primeiro mandato do prefeito Luiz Marinho foi excelente para São Bernardo. Por quê? Muita verba federal veio para cá. Muita verba federal. Então nós aproveitamos a onda. Eu acho que muita coisa foi feita. Só que não teve o planejamento adequado para, se caso a fonte secasse, você acabar as obras. Ok. Fizemos esse parênteses para voltar em Centro de Convenções e Aeroporto. Então, se você tiver tudo certo, como que tem que fazer isso? Excelente ideia. Só que eu vejo hoje, e aí é uma facilidade que eu tenho. Você sabe, o eleitor não sei, mas a minha amizade com o Dr. Michel Temer... Amigo só do presidente da República. Não, mas é assim, você não pode pedir para o amigo que ele não pode te dar. Por exemplo, se eu pedir para o Dr. Michel agora, vira São Bernardo, numa campanha pobre de votos como a minha, não de capacidade e vontade de executar, né? Para ele se indispor com os outros, talvez ele não venha. Mas se eu ganhar a eleição, eu falo, Dr. Michel vinha à minha casa, amigo da minha família. Se o prefeito de São Bernardo chegar lá e falar assim, Dr. Michel, nós precisamos que o senhor continue os investimentos. Eu não estou querendo privilégios, veja bem, mas eu estou querendo que ele continue com os olhos voltados para a nossa cidade, como foi no governo anterior. Então, esses investimentos, que já existem trabalhos para que isso ocorra, eu tenho que continuar. Primeira ação para que essas coisas aconteçam, porque nenhum prefeito, para responder, nenhum prefeito consegue administrar uma cidade do tamanho de São Bernardo sem contatos com a União, porque é de lá que saem os recursos para investimento. É isso que eu quis dizer. Até para ter uma margem maior, deve ser investimento. Investimento. Então, de primeiro ato, São Bernardo do Campo terá, sim, um escritório avançado em Brasília, que, na minha vontade, eu quero que meu vice faça isso. É um menino jovem, talentoso, sem vícios antigos, Bruno Gabriel, escuta esse nome, eu e ele faremos muitas coisas juntos. Ele é 20 anos mais novo que eu, estou com 48, ele tem 28 anos. Mas já teve experiência política, é presidente estadual da juventude, já foi secretário da pessoa com deficiência em São Paulo, chefe de gabinete, assessor parlamentar, né? E, repito, é do PMDB. Então eu vejo que esse contato diário, o PMDB tem que ter uma representação em Brasília para que esses assuntos sejam tratados não com prioridade, porque eu não acredito em passar na frente de ninguém, mas com competência para que os projetos cheguem redondos. O que é chegar redondo? Isso facilita na dinâmica, na agilidade do projeto. Porque assim, Leandro, se você não tem, se eu não tenho contato contigo, você esquece de mim. Quem não é visto não é lembrado. Agora, eu não quero, porque isso eu nunca quis, e repito, não quero privilégio, eu quero que atenda São Bernardo. E nós vamos trabalhar para isso. Por quê? Os 4 anos são insuficientes para acabar todas essas obras, né? Queria eu ter, né, a sorte que teve Juscelino de construir Brasília em 4 anos e mudar o eixo do Brasil, mas isso é uma atitude política. Fazer 50 anos em 5. Mas, por exemplo, isso é uma atitude política. Esse cara, ele viu o futuro e ele mudou a ordem econômica do país em 4 anos. Então eu acho que o gestor, ele tem que ter essa visão política e tem que ser arrojado, mas ele não pode esquecer da zeladoria. Você só pode assumir um compromisso novo quando você mantém os atuais. Mas aí, estabelecendo essa conexão com Brasília, agilizando, é possível tirar do papel o Centro de Convenções e o aeroporto? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Acredito mesmo, hein? Isso não é papo. Agora, são atitudes para reverter a crise econômica que nós temos na cidade. Senão, São Bernardo, com esse parque automobilístico desatualizado, vai se transformar numa Detroit. Tonico, já vou passar aqui daqui a pouquinho. Aliás, obrigado pela participação, todo mundo aqui mandando inúmeras mensagens. Já vou passar aqui uma por uma dentro do limite do nosso horário. Mas, Tonico, também é importante, nós estamos aí na reta final para o dia da eleição e a gente tem pesquisa sendo divulgada a todo momento. E aí tem gente em casa que se baseia, mas uma pesquisa diz que o fulano de tal está em primeiro, a outra diz que o ciclano está em primeiro. Primeiro, qual que é o papel da pesquisa e, na sua avaliação, qual o impacto disso na cabeça do eleitor cada vez mais politizado? Olha, eu gostaria de responder essa pergunta não como candidato, né? Mas como eleitor, né? Eleitor. A pesquisa, ela retrata um momento. Agora, pela falta de interesse das pessoas em relação a essa política antiga, a esse modelo, eu acho que a pessoa responde muito mais para ficar livre do entrevistador do que realmente o sentimento dela em relação ao cenário. Do que de convicção. Porque eu tô assim, eu digo para vocês, eu poderia me acomodar
como você mesmo disse, eu fui secretário de 3 prefeitos, represento uma legenda, que é o PMDB, que ela, de alguma maneira, ela é cortejada por todos. Nem que seja para deixar na parede, que é o que muitas vezes queriam conosco. Né? Eu poderia me associar a um candidato, né? Fazer um acordo político. E por quê? Depois de 25 anos, né? Por que eu quis arrojar? São Bernardo, o PMDB não tem candidato desde 1988. Por que eu quis fazer isso? Porque eu não acredito nesse modelo. Quase 30 anos depois o PMDB vai lançar um candidato. Eu não acredito nesse modelo, mas não é que eu não acredito nesse modelo como político. Eu não acredito nesse modelo como cidadão. Eu preciso, senão eu vou me sentir mal. Assim, eu não tô nem... Pelo amor de Deus, gente, votem em mim e no Bruno, mas eu vou dizer umas coisas. A minha preocupação não é ganhar a eleição, não é um projeto pessoal. O que eu quero é que essa ideia, que todos nós cidadãos, eu não quero te colocar numa situação delicada. Mas se eu perguntar para você, você vai fazer uma reflexão e falar assim, será que eu estou satisfeito com esse modelo? Eu duvido. Então a minha preocupação é como cidadão. Só que eu sou cidadão engajado politicamente, eu tenho uma história. Então agora é a hora de eu me oferecer. Me oferecer assim, olha, eu acredito nisso, se vocês quiserem checar o meu passado, eu tenho 25 anos de acertos e erros, mas vocês podem comparar e falar o seguinte, é uma opção que eu acredito que é boa? Então, é isso que eu quero oferecer. Você é contra a divulgação de pesquisa, Tunico? Você acha que ela é tendenciosa? Ela pode mudar o resultado da eleição? Eu sou contra quem é contra. Assim, eu não gosto de proibir nada. Eu acho que o ser humano ele tem que estar livre para tomar a sua decisão. A pessoa, se você começa a impor a mentira, mesmo, por exemplo, a pesquisa. Eu já vi pesquisa de tudo quanto é gosto, hein? Eu já vi pesquisa com um na frente, o outro na frente. O eleitor hoje, ele tem informação. Então ele começa a analisar, fala, isso aqui tudo não me interessa. Então, eu não acredito que você tem que proibir, eu não gosto de proibir nada. Eu gosto que as pessoas tenham livre acesso para poder decidir. Então eu não sou, pode divulgar, né? As pessoas vão demorar um pouco mais tempo para acreditar que aquilo lá é manipulado às vezes. Mas elas vão descobrir, porque assim, contra a verdade e contra fato não tem argumento, cara. É uma questão de tempo. Eu sei o que eu sofri para colocar minha cabeça. Sofri assim, hein? Não é sofrimento, mas eu sei o que eu tive que trabalhar caladamente, né? De maneira resiliente para poder ser candidato a prefeito. Tunico tá aí, valorizando passe, não quer ser candidato. Vai ser vice de alguém, vai ser vice de alguém, vai ser vice do Alex, do Orlando. Não, eu quero que vocês acreditem que eu não aguento esse modelo como cidadão, mas eu também não acredito num rompimento sem o diálogo. É uma transição. A vida não muda da noite para o dia, a não ser nas catástrofes, nas tragédias. E nós não vivemos uma tragédia. Nós vivemos uma democracia. Por exemplo, da sua experiência no Legislativo, Tunico prefeito, como é que ele vai construir a governabilidade com a Câmara? Quais serão os argumentos? Qual será a contrapartida? Como é que vai ser a participação no governo desses aliados? É possível romper esse sistema vigente só na base da barganha? Olha, eu acredito o seguinte, você conhece a oração da serenidade? Eu faço isso, depois um dia eu conto para vocês como foi, porque não é assim, que Deus me dê coragem, faço isso toda noite, né? Vou olhar para que Deus me dê coragem para mudar as coisas que podem ser mudadas. Que Deus me dê serenidade para aceitar aquelas que não podem ser mudadas. Mas que Deus me dê, acima de tudo, sabedoria para distinguir uma das outras. É assim que eu penso. Então, dá para avançar? Então, vamos avançar. Não dá para avançar? Vamos esperar. Porque avançar sozinho não dá prazer para ninguém. Nós não vivemos sozinho. Então, nós temos que ir no passo. E eu estou no passo do meu eleitor. É isso que eu quero dizer. Se eu tiver muito voto, eu vou avançar mais rápido. Por quê? Porque eu sei que as pessoas estão comigo e não com a política antiga. Se eu tiver pouco voto, eu vou ter que lutar mais para que as pessoas acreditem em mim. E aí, daqui 4 anos, se Deus quiser, eu e o Bruno juntos. Porque essa é a minha vontade. E tem o tal do voto útil ainda, Tunico? Aquele cara que vira, passei na Marechal esse final de semana, eu vi bandeira do Alex, vi bandeira do Tarcísio, vi bandeira do Orlando e não vi do Tunico. Não vou votar no Tunico porque não tem volume de campanha. Ainda tem esse tipo do perfil do eleitorado, Tunico? Ou é possível falar que a gente discute proposta, que a gente fala com um formador de opinião e alguém que vota não baseado no volume, mas sim no conteúdo da campanha? Não, o volume eu acho que chama atenção. Agora, eu preciso fazer uma opção. A pesquisa que a gente fez, outro dia eu fui tomar um café com o meu vice na padaria e fiquei batendo papo com esses bandeiras. Como é que a gente Pessoal chama? de bandeira, é cabo eleitoral ali. Não, porque eu ia falar bandeirante. Porta-bandeira, né? Porta-bandeira. Eu falei, tudo bem, né? Falei, tudo bom. Falei, tá difícil a vida, né? Ela falou, tá difícil. Falei, você conhece o candidato?
Falou, não, eu não vou falar quem é, né? Claro. Não conheço, mas tá quanto? Não, ele tá pagando R$1.300 por mês. Falei, pô, que legal. Mas, e você vai votar nele? Ele falou, não, meu compromisso é trabalhar. Meu voto é outra história. Agora, é assim, né? Essa relação a gente tem que medir. Ela tá, na cabeça dela, ela tá tendo um trabalho que é bom, é legal, é legítimo. Tá lá. Ninguém tá... É legítimo também o candidato fazer isso, né? Tá na lei, tudo bem. Agora eu digo pra você, pô, se eu tiver que trocar o voto por uma bandeira, deixa a bandeira dele lá. Não, e aí você imagina. E eu não vou gastar isso. Outra, você imagina. Porque R$1.300. Eu lembro na campanha passada, Toninho, que eu fiz até matéria, tinha plano de carreira. Então, se você dirige o carro de campanha é um salário, se você segura a bandeira é outra, se você está no poste você vai pregar alguma coisa, não pode colocar nenhum tipo de material de campanha em placa de sinalização, é outra. Os caras têm plano de carreira. Mas você sabe, né? Agora eu vou falar de uma maneira um pouco assim, de experiência que eu tive. Querendo ou não, as pessoas, olha o que eu vou dizer, isso é muito delicado. Porque todo mundo que se envolve na campanha, por mais que você não imagine, cria uma expectativa de trabalhar com esse cara se ele ganhar a eleição. Verdade. Por mais que você... Aí é duro. Sabe por quê? Porque às vezes você gostou da pessoa. Só que ela não tem habilidade nenhuma para ser funcionária pública. Só que ela criou no imaginário dela essa dependência. Por quê? Porque naquele mês ela acreditou, ela trabalhou, mas ela não tem noção do que ela tem que fazer lá, porque ela não tem essa formação. E às vezes, até por compromisso eleitoral, e aí começa o problema, essa pessoa vai para a administração. Só que aí tem que entender o seguinte, que o compromisso eleitoral não serve para o compromisso de governo. Você só governa com quem é eficiente. Qual vai ser o perfil da cobrança do prefeito Tonico Vieira com o funcionário público? Não é cobrança. Você vai ter plano de metas, vai ter resultados? Como é que vai ser o dia a dia da máquina? Então veja bem, não é cobrança. Eu acho assim, esses dias eu tenho uma frase que não sai da minha cabeça. Vocês são mais jovens que eu, não a conheceram, mas vão pesquisar. Nádia Comaneci. Nádia Comaneci foi uma ginasta que com 14 anos, ela foi a primeira e a única vez que tiraram nota 10 num exercício. Nem o placar suportava isso. E ela estava dando uma entrevista agora, ela falou assim, depois de muito tempo, ela deve ter hoje seus 40 e poucos anos, ela falou, depois de muito tempo eu percebi que a perfeição na minha vida foi apenas um instante, uma vez. O resto são tentativas de acerto e erro. Então, não é uma cobrança. No dia a dia, você erra e acerta. Mas você tem que buscar a perfeição, o aperfeiçoamento. Isso é a experiência. Você pode errar tentando acertar. O que eu quero dizer é o seguinte, o servidor público é quem toca a máquina. É quem busca entregar para o cidadão o serviço. Não sou eu estou de passagem. Eu vou dar a ordem, a maestria, a condução, mas eu vou passar. Eu vou ficar 4 anos. Esse servidor ele vai ter que continuar esse serviço. Então, o desafio, eu repito, isso é um desafio, mas é um desafio que o gestor do século XXI tem que encarar. É uma política de cargos, remuneração e salários para o servidor. Essas pessoas são imprescindíveis. Eu não sou servidor de carreira, mas todos os cargos que eu tive, Leandro, eu vou confessar, esses 1.300 que eu falei da bandeira, eu tinha uma oficial administrativa, que é o cargo menor remunerado da administração. Muitas das coisas que eu fazia no meu gabinete, eu deixava para que ela resolvesse para mim. Uma pessoa que ganha R$1.300, que é o mesmo, com todo respeito, com essa da Marechal que estava bandeirando. E ela tocava quase todo o serviço da minha secretaria. Coisas que eu assinava de 500, R$1 milhão. Eu confiava nela. Agora, como que eu vou promover se a legislação não me deixa pagar, por exemplo, o que paga para um comissionado que está chegando porque ajudou o candidato? Aí, Tonico, que é 8, 10 mil reais. Mas aí é um outro detalhe. Só para finalizar, preciso acabar. Então é o seguinte, precisa se fazer isso, não é cobrança, não é trauma, não é crítica. É com ação. É fazer uma nova lei que prestigia aqueles funcionários que são de carreira e que não precisam puxar saco ou se associar ao político que ganhou para ter uma progressão, para ter um cargo melhor. Ele tem que ficar ali. Não é o fulano sem a capacidade ou sem o conhecimento do serviço, porque na iniciativa privada é assim. Então, eu não gosto dessa palavra cobrança, eu gosto da palavra seguinte, nós temos que prestigiar quem é eficiente. E isso nós vamos fazer com o quê? Com a colaboração do cidadão. Através do quê? Se o que eu estou falando aqui for comprado, no bom sentido, como ideia de ser executada, eu tenho que ter voto para executar. E aí eu acho que o legislativo vai entender essa meritocracia. E essa questão da meritocracia é importante, Tonico, pelo seguinte,
Quem está em casa imagina o quê? Poxa, com todo respeito, a pessoa fica lá, toma sol, toma chuva. Eu não estou nem discutindo o salário, se é 1.300, acho que até que tinha que ganhar mais. Eu não estou. É o pai de família, é mãe que sustenta, rimo de família, não importa. Mas a cabeça do eleitor é a seguinte: qual o salário do prefeito? O prefeito ganha 20 mil, 24 mil reais, 24 mil reais em São Bernardo, ou algo perto disso. Vamos fazer 24 vezes 12. Então dá 200, quase 300 mil em um ano. Isso. Faz vezes 4, dá 1.200.000. Aí você vê candidato a prefeito gastando 3 milhões, 4 milhões. Qual que é a lógica de alguém gastar ao longo de 2 meses 4 milhões, sendo que nos próximos 4 anos ele vai recuperar a cabeça de investidor? Ele vai recuperar metade disso. Na cabeça do eleitor fica o seguinte, tá vendo? Ele vai ganhar por fora. Tá vendo? Ele tá fazendo isso, mas ele vai fazer pedágio, ele vai fazer cabide com os funcionários dele. Ele vai arrumar outros meios não lícitos para recuperar, porque senão não tem sentido. Por que ele investe tanto para ganhar um cargo que não vai trazer financeiramente o retorno que ele imagina? Então, mas essa é uma pergunta que você tem que fazer individualmente para cada um. Eu falo o seguinte, por isso que eu falei, ganhar a eleição é uma coisa, ser político é outra. Eu sou político. Eu nunca terei vergonha do que sou. Eu me estudei para isso, porque quando eu entrei na vida pública, eu tinha vergonha de falar para político. A imagem do político ruim não é de hoje. É que hoje ela se disseminou com mais propriedade, porque as redes sociais são mais democráticas, a informação é mais democrática, mas o ser humano ele é bom e mau, ele é honesto e desonesto, ele é corrupto e ele é não corrupto, ele é invejoso, mas ele é altruísta. As pessoas são assim. O que faz com que você seja diferente é o controle. Hoje o controle nas redes sociais, o controle da mídia, faz com que os nossos defeitos fiquem expostos com mais facilidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu digo, uma coisa é você fazer política, outra coisa é ganhar a eleição. Só que aí que chega o ponto. Você tem que ficar, você tem que optar. Ou eu tento ganhar a eleição com menos volume de campanha, né? Porque volume de campanha, como você me diz, o que é? Se eu tiver muitas pessoas nas ruas, com bandeira, muita gente distribuindo, isso custa. Isso custa. Ou eu prefiro tentar avisar as pessoas, oferecer uma ideia e o eleitor decidir. Tem que ter muita paciência e tem que ter o quê? Claro qual é seu objetivo. Eu tenho claro. Você vai falar assim, você quer perder a eleição? Não, eu não quero perder a eleição. Eu não dediquei a minha vida toda, né, a um projeto, porque eu vou continuar sendo político para perder. Mas assim, quem decide isso não sou eu, é o eleitor. Eu quero me oferecer. Minha avó falava o seguinte, filho, você tem que se amostrar na casa interior. Tá certo. Então, eu vou me amostrar, né, com essa leveza, porque eu também me preparei espiritualmente. A política não é fácil. É um dos lugares, o mundo é cruel, os comentários são duros, né, a vaidade impera. Então, eu acredito no seguinte, dessa vez, o PMDB tem uma chapa boa. Por que chapa? Porque eu e o Bruno comungamos da mesma ideia, né? Temos um partido que está experimentado, com defeitos e erros, mas consolidado, que é o PMDB. E temos um número, que é 15. Eu sou candidato a prefeito de São Bernardo, né? Eu acredito que faço uma política olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Não quer dizer que eu não tenha limitações, mas todos têm. Agora eu digo, eu não acredito nesse modelo. Por isso, aqueles que acreditam que a gente pode avançar, eu peço, vote 15, vote PMDB, vote Tunico, Vieira e Bruno Gabriel. É uma chance a algo novo, não só na idade, porque eu falo o seguinte, os vícios, o novo também pode ser errado. Verdade. Porque o novo nasce do velho. Se a sua referência for uma coisa velha ruim, o novo já vai começar ruim. E pior, vai demorar mais para ir embora, porque a natureza vai fazer com que ele fique mais tempo. Tunico, passando aqui rapidamente pela participação dos internautas, muita gente, quero pedir desculpa se não der para citar todos. Ah, você me convida vou de novo, claro, parte 2. A Cléo Fonte, São Bernardo do Campo, abração Cléo, o nosso grande gordinho de Diadema, também abraço gordinho, daqui a pouco a gente faz sua pergunta. Rodrigo Nonato, parabéns Leandro, muito esclarecedor, seu canal é importante para os eleitores pesquisarem sobre seus candidatos. Andréa Souza, Watson Ayla Gomes, tudo que é legal, nem tudo que é legal é justo, e nem tudo que é justo é legal. Tunico é homem preparado e com princípios para administrar São Bernardo. José Ricardo Montandan Faria, pesquisa não ganha eleição, além do mais pesquisas fraudulentas como essas que são lançadas. Parabéns, palavras do servidor aqui, e o José Ricardo falando que é Paulo Pinheiro em São Caetano e você em São Bernardo, viu Tunico?
Celso Lima, boa noite, Leandro, boa noite, Tunico também. O Renan Gaspari dando boa noite. O Sérgio Linhares Ora. Falando de golpe, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. O Fábio Picarelli, ex-presidente da OAB de Santo André, nos acompanhando também. O Adriano Pereira, a Raíssa Starosta. Importante essa pergunta da Raíssa, Tunico. Como garantir, ou tem como garantir, que a corrupção não vai continuar no sistema, por exemplo, municipal? Tá. Bom, a corrupção, ela é inerente ao ser humano, né? Não à política, tá claro? A corrupção faz parte de um dos desvios de comportamento do ser humano, tá claro? Então, como que você diminui a corrupção? Isso em qualquer lugar do mundo, é com controle, Raíssa. O controle é feito através do quê? Da legislação e das pessoas. Quanto mais controle, a Raíssa, conheço a Raíssa, é uma pessoa que já teve a oportunidade de ir para outros países, ela sabe, por exemplo, que nos países que ela foi, o ser humano ele é mais educado e ele é mais temente às leis. Por quê? Porque ele sabe que ele será punido, tá? Ele sabe que será punido, então ele não pratica. Eu tive uma época nos Estados Unidos, eu lembro que eu estava lá também, nessa época de Miami, a filha do Jeb Bush, que era o governador da Flórida, naquela época o George Bush era presidente dos Estados Unidos, ela tinha sido incluída num programa, porque ela foi pega, não lembro se ela foi pega alcoolizada, estava usando drogas, ela estava num programa que ela não podia entrar em bares. Ela era filha do governador da Flórida. Pois ela teve uma recaída, entrou no bar, foi presa. Ponto. Simples assim. Então não é que ela não fez. Ela foi, de alguma maneira, enquadrada na legislação que diz o seguinte: você não podia fazer isso, foi pega, vai para... Esse exemplo é suficiente para dizer o seguinte: se a filha do governador que teve esse problema foi, por que eu não seria? Então é a coisa do controle, Raíssa. E esse controle ele é implementado de maneira o quê? Legal, sem ser abusiva, porque você não pode abusar, mas eu acredito no controle. Deixa eu fazer um parênteses para vocês. O Watson, esse rapaz, ele é da Guiné-Bissau. Ele veio para a Guiné num programa da Universidade Metodista para ser aluno da administração. Olha que bacana. Ele assistiu uma aula minha, mudou de curso. Eu praticamente adotei esse menino. Quando eu vejo assim, até me... Watson, hoje... Ele falou: Andréia, tô longe, mas sempre presente, interagindo aqui com os Hoje ele está fazendo o mestrado dele em Nova York. A Guiné era pequena para ele. O Brasil ficou pequeno para ele. E esse menino sabe que ele pode fazer a diferença um dia. Mas ele também sabe que os pequenos atos e os detalhes são fundamentais para que a vida dele continue crescendo sem ele ter destaque. Watson, sou seu fã, você sabe que o ano que vem estarei aí pro seu casamento, se Deus quiser, viu, meu amigo? Vai casar o ano que vem? Opa! Legal, Watson, convida a gente aí também, vamos fazer transmissão direto aí, viu? É meu filho africano. Legal, Watson, obrigado pela participação. O Leandro Baldan, que era do PMDB de Santo André, também manda um abraço. Rafael Daniel, candidato lá também na nossa audiência. Todo mundo, o Luiz Fernando, que é o gordinho de Diadema, é candidato a vereador lá, aliás, defende muito a causa animal, Tunico. É possível pensar em algo municipal, tem que ser regional, ele fala muito de um hospital veterinário. O que é possível deliberar nesse sentido? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, hoje, por falta de políticas públicas, as pessoas acabam achando que a resolução desse problema tem que ter individual. Então, por exemplo, o candidato a vereador fala assim: olha, eu vou cuidar dos cachorros e tal. Ou o candidato a prefeito fala assim: não, olha, vota em mim. Não. O que você tem que ter é uma política pública contínua para que os animais tenham, sim, o seu tratamento correto, que eles tenham a castração adequada, que eles tenham um tratamento digno, porque isso também está incluído no plano de governo e está incluído no orçamento. Você tem um departamento de zoonoses que não pode ser um departamento, né, de assassinato de animais. Você não pode imaginar que no mundo que nós vivemos hoje, né, o poder público não tem a responsabilidade pelos animais abandonados. Você tem que ter isso, né? Você tem que ter. Então, isso é fundamental enquanto política pública, que já existiu. O mundo avançou. Hoje, você vê até um caso, eu diria, né, as pets, os hotéis, hoje eles têm, até comercialmente cresceram. Então, como que o poder público vai abandonar algo que é uma preocupação? Mas isso é possível fazer municipal ou só... Não é que é possível, é obrigação legal. Mas municipal, Sim. Por exemplo, pensar num hospital, alguma coisa assim, ou aí teria que ser regional? Veja bem, eu não vejo a ideia do hospital, eu vejo a ideia da prevenção, né? Eu não tenho muito essa ideia, e eu digo, não é? E eu não estou
priorizando, então o animal vem depois do ser humano. Não, as verbas elas são divididas para todas as ações. Então o ser humano tem a sua participação, enfim, todas as áreas, transporte, educação, saúde, proteção animal, tudo isso está englobado no orçamento. O que eu quero dizer é que eu não acho que são os prédios públicos, não é o hospital, porque o hospital vem corrigir uma anomalia. Eu acredito que a política tem que ser preventiva. Né? É essa a ideia. E nós vamos trabalhar na prevenção. Legal, Tunico. João Guilherme Bosa disse que se o Matera Bosa diz que se você for prefeito de São Bernardo, ele volta pra cá. Ele mora onde hoje? Hoje acho que ele tá em Votuporanga. Ô, João Guilherme, escreve pra gente onde você tá, viu? Aliás, Votuporanga, minha irmã deve estar aí em breve, viu? Mas legal. A mãe dele tá aqui, a Mariângela, bom saber de ti. E por isso que eu adoro o ao vivo e adoro a internet. A receptividade é na hora, a resposta é na hora. Ó, o Watson já mandou um abraço aqui falando que te espera lá, viu? O João Guilherme, deixa eu contar. Em 92 foi a minha primeira eleição. Pô, 92? 92, eu perdi, claro, né? Primeira eleição. Candidato a vereador. E ele era meu vizinho, ele devia ter uns 16 anos, 15 anos, naquela época eu não podia votar, mas você podia fazer boca de urna. E tinha distribuição de lanche. E ele foi lá. Ele falou, só vou se você me der 2 lanches. Mas era misto frio ou misto crente? Não lembro, mas o João Guilherme foi, ele falou, só se você me der 2 lanches. Tá bom, te falar, viu? Ó, o Luiz Fernando já participou. O José Ricardo ainda falando, aqui em São Caetano foi feito no Parque Chiquinho o espaço canil para passear e se divertir. Legal. E a Tânia pergunta o seguinte, Tunico, e quanto ao Rio dos Meninos, alguma solução? Eu não sei se o foco dela aqui é a questão das enchentes, por exemplo, mas pergunto se tem projetos ali, o que você pensa a respeito do Rio dos Meninos. Bom, tem projetos em andamento, nós temos que canalizar e terminar aquela obra. Repito, tudo isso nós vamos saber, são ações que têm que ser feitas? São. Quanto tempo vai, como ela chama? É a Tânia. Tânia, quanto tempo vai demorar? Eu vou te pedir o seguinte, eu ganhando a eleição, você nos procure, eu vou analisar o orçamento, ver quanto tem de verba para isso, que situação que está o projeto, e aí nós vamos falar para vocês o tempo que isso vai demorar. Porque eu falo que às vezes as pessoas mudam o foco. Eu digo que às vezes a mentira ela é doce, a verdade ela é amarga, mas é a verdade. Eu não sei o tempo que nós demoraremos para fazer isso, mas eu me comprometo a estudar isso e discutir com a população lá do Rude Ramos como que nós vamos resolver isso. Legal, e ela também pergunta, a Tânia, a respeito do metrô. Vem ou não vem para o ABC, já que é promessa há tanto tempo, parece que não sai do papel, início da obra adiado por várias oportunidades, sai ou não sai? Então, aí é que eu digo, quando você é chefe da cidade, você é responsável pelas suas declarações. Você não pode fazer propaganda com o chapéu dos outros. Investimento. Metrô não é dinheiro municipal, é dinheiro federal e estadual. Só que aí um fica jogando para o outro e não executa a obra. São Bernardo não tem disposição orçamentária para isso. Agora, você precisa ter um prefeito articulado que busque recursos para que isso aconteça? Tem. O que eu acredito, eu repito, transporte público de qualidade para mim é fundamental. Cidade boa para viver não é aquela que o pobre anda de carro, é aquela que o rico anda de ônibus. É assim que funciona. Por quê? E é melhor. Eu vou andar com um carro, né? Com motorista, não preciso me preocupar com seguro, com IPVA, com nada disso, com batida. Isso é genial. Qualquer pessoa que saiu daqui, pergunta pro Watson lá se o sonho dele é ter carro. Não, o sonho dele é morar no centro da cidade, porque ninguém anda de carro no centro da cidade, Nova York. Né? E o sonho dele é isso, é uma cidade sustentável. Sustentabilidade é tudo hoje. E como você faz uma cidade sustentável? Ampliando os serviços públicos coletivos. O João Guilherme falou que mudou para Votuporanga no ano passado. Legal, João Guilherme, abração. William Nogueira, professor Tunico, gostaria de saber mais sobre o que tem programado para educação. O William Nogueira foi meu aluno na Faculdade de Direito, mora no Parque São Bernardo ou na Vila São Pedro, não sei onde ele está morando. Legal, manda pra gente aqui onde você está morando. Por onde anda? William Nogueira. A gente falou de gato, aqui viu Luiz Fernando Gordinho de Diadema? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Mas não o gato. Não o gato. Essa aqui é a famosa Mel, viu? Não, a educação, eu digo que é a prioridade para nós. A educação, eu tenho duas grandes vontades. A primeira é municipalizar o ensino médio. Isso é política, isso é vontade. O que é isso? Eu tenho sim que fazer com que o serviço fique mais próximo de quem usa. Então eu acredito que os serviços municipais são fundamentais. Porque quanto mais eu tiver a verba próximo de quem gasta, melhor é o controle, melhor é a fiscalização e mais eficiente. Parcerias, com a indústria, com o SESI, com o Senai, fazer paulatinamente, porque isso tem um custo alto, e eu não sei como eu vou encontrar esse caixa, paulatinamente, mas nós temos que iniciar, o quê? Colégio em período integral.
A educação, ela transforma. Não existe outra maneira de eu ter uma eleição democrática, de eu ter uma saúde boa. Por que eleição democrática? Quanto mais informada a pessoa for, menos enganada ela é. Verdade. Quanto mais informada ela for, se ela souber que ela tem que lavar a mão antes de almoçar, menos doença ela terá. Eu não entendo, Tunico, porque até hoje, vou falar da década de 90, quando eu cursei o primário em São Caetano do Sul. Toda semana a gente cantava o hino nacional, a professora passava do lado. Se você cantasse ouvindo do Ipiranga, você ficava a semana inteira no caderno de caligrafia, ouvindo do Ipiranga, quando era singular, quando era plural. Mas até hoje eu não entendo por que não tem no ensino fundamental, em nenhum momento, consulta a Constituição. Como é que você se forma um ser humano sem saber o que é direito e o que é dever seu? Então quer dizer que só quando você cursa direito, quando você vai fazer a faculdade, quando você se torna advogado, você pode ver a Constituição. Em outras circunstâncias não. Ou seja, parece muitas vezes que a classe política investe numa sociedade ignorante porque tem medo de perder o status quo. Mas é o que eu digo, eu não tenho esse ranço ou esse amargor. Não estou dizendo que isso é amargo, mas eu vejo assim, a gente está evoluindo, gente. Por exemplo, eu falo, o conceito de cidadão é o mesmo desde que ele foi criado na Grécia. Qual é a diferença? Naquela época, só os homens e proprietários de terra eram cidadãos. Verdade. Hoje não, é o negro, é a mulher, é a pessoa que não teve as mesmas oportunidades, tem a mesma oportunidade. Então o conceito não muda. O que muda é o quê? É a disposição do povo de lutar pelos seus direitos. Tudo isso é conquista. Antes você tinha um governante que passava do pai para o filho que matava o irmão para ficar no poder. Eram dinastias. Hoje é de 4 em 4 anos. Então eu vejo o mundo avançando. O que eu digo... E graças a Deus a gente espera que termine com a reeleição, para não ficar só pensando... Mas por exemplo, nesse caso, aí é legal, você me deu um gancho. Eu nunca disputei uma reeleição. Por quê? Não precisa de lei para dizer que eu acho isso errado. Eu não faço da política o correto uma a partir de mim. É o que a gente fala para o eleitor. Se você é contra a reeleição, não importa se tem fiscalismo lei ou não. No seu encontro particular com a urna, você protagoniza, você faz a sua reforma política. E eu como candidato. Agora, eu não quero. É chato, porque assim, é lógico, eu sou candidato, eu tenho que falar das minhas virtudes, né? E é chato a gente falar da gente. Mas quem for ver a minha história vai ver que o que eu estou falando condiz com o meu passado. Olha, Tunico, se soubesse, tinha começado a entrevista às 11 horas da noite, que agora tá bombando aqui com o Tunico, tem agenda pra fazer, mas rapidamente, Marcel Deco lá de São Caetano. Aí, Brunão, pra você também, viu? Boa sorte a todos. Tunico tem um vice promissor. E falei, Brunão, porque o Bruno Gabriel tá aqui conosco também, acompanhando o Tunico. Não é só vice na foto, não, é vice na Ajudou muito nessa entrevista, também. Ajudou muito. Aí, Bruno Gabriel, sucesso aí. Aqui em São Caetano do Sul, a cidade clama por mudança, muitas pessoas do atual governo fizeram jus e outras não. Perfeito. Falando aqui do seu apoio. Felipe Moraes. Boa noite, professor. A Mel também quer dar o apoio dela. Só não vai tomar água do Tunico, né? Fica aí, Mel. Boa noite, professor. Vamos pensar que não dá água pra Mel, que o gordinho de Diadema vai ficar bravo. Boa noite, professor. Metodista Online. Parcerias com o terceiro setor, Tunico. Você falou a respeito de PTP. É possível pensar no terceiro setor? Não, hoje não existe, como eu digo para você, não existe a possibilidade de você ter programas sociais sem incluir a coletividade. Verdade. E o terceiro setor, quando ele é criado, né, quando cria uma parceria séria, porque o que não pode, que tem tudo, você tem ONG que não é séria, que é criada justamente... tem que acompanhar. Você tem que acompanhar, você tem que ter histórico, né? Essas coisas são normais, você tem que ter, a gente chama de colaboradores do Estado. Os colaboradores do Estado que dão contrapartida, por exemplo, creche. Creche é um problema na nossa cidade. Nós não conseguimos zerar, né, o déficit de vagas para creche. As mulheres precisam trabalhar, é uma coisa importante. Hoje a mulher participa da renda familiar, da organização da sociedade, da família. A mulher não tem um papel apenas secundário, ela precisa trabalhar. Agora, como eu crio vagas de creche sem parcerias com a iniciativa privada? Isso é impossível, existem muitas escolas. Não, eu vou falar um negócio pra você, Leandro. Nós fizemos um plano de governo, eu dividi a cidade em 15 áreas. Na área da educação, eu vou te dar um dado, que eu não tenho ele afinado, mas eu vou dar um dado aproximado. O custo da educação na rede pública é o dobro do custo na rede privada. Eu estou te dizendo que se eu pegar um aluno da rede pública e colocar na melhor colégio particular de Você vai pagar menos do que você paga para mantê-lo. Eu vou pagar a metade do que eu gastaria para mantê-lo na rede pública. Isso que é? É falta de dinheiro? Não, é má gestão. É má gestão. Porque se eu consigo pagar o dobro que eu pagaria numa escola privada, é sinal que o dinheiro tem.
Agora, por que não tem a mesma qualidade? Porque é má gestão. E a má gestão, eu não quero fazer uma crítica rasteira. A má gestão, infelizmente, é porque a pessoa não se preparou para ser gestor. Ela pode ter preparado para fazer uma campanha, para ser popular. Mas gestão, gente, é dia a dia, é processo. Legal, mandar um abraço aqui para Marina Azevedo, dizendo que o Tunico falou tudo. Minha aluna da faculdade. O José Ricardo falou agora com o Michel Temer, quem sabe. A Kátia Flora dos Reis, candidato vai dar andamento às obras paradas ou pretende primeiro rever as licitações das empresas que estão nas obras? Seguinte, Kátia, o Tunico falou logo no começo da entrevista e a gente sempre reforça esse alerta. Para nossa audiência rotativa, assim que acabar a entrevista, quem não acompanhou ao vivo, acompanhou parte, pode ver depois a íntegra da entrevista. Se gostou, curte, comente e, acima de tudo, compartilhe e divulga aos amigos, tá? O Tunico falou sobre isso também. O João Guilherme falou o seguinte, não está nem em Votuporanga. O João Guilherme falou que mudou para o Canadá no ano passado. Então dá o endereço para gente visitar. Vamos te visitar, legal. A Silvia Prado de Santo André mandando um abraço. A Larissa Amaral. Quem mais? A Tânia. A Tânia falou de outro tema importante. Rapidamente, sei que o relógio está estourado. Ciclovia, Tunico. É possível imaginar em novos modais quando o tema é mobilidade urbana? Então, você falou tudo. Não é transporte, é mobilidade urbana. Ciclovia. Eu vou dar um outro dado que as pessoas às vezes não se atentam para isso. As calçadas. Hoje, a maior via de transporte na cidade não é o leito carroçável dos carros ou dos ônibus, são as calçadas, que hoje são intransitáveis. Você que está me assistindo, faça uma análise nisso que eu estou te falando. Saia na sua calçada e veja se um cadeirante, se um idoso que tem uma lentidão maior nos passos, veja se ele consegue passar de uma garagem da casa que ele está para debaixo sem o perigo de sofrer um acidente. E as calçadas cada vez são meios mais utilizáveis. As ciclovias são indispensáveis, mas ciclovias não feitas para cumprir meta, para depois chegar na campanha e falar assim, olha, eu fiz 500 quilômetros de ciclovia. Não, você faça 100, mas faça uma ciclovia que vai ter segurança, que vai ter o quê? Capacidade de fluxo, né? Que tenha sinalização, porque aí todo mundo vai usar. Por exemplo, eu amador, mas eu sou atleta. O que eu posso, eu faço a pé. O que eu posso, eu não vou de carro. Né? Se tiver uma ciclovia, eu vou trabalhar de bicicleta. Agora, uma ciclovia que eu não corra risco de ser atropelado, que eu não vire graxa de ônibus, né? Porque, poxa, você fica ali tenso, né? E nem todo mundo tem habilidade suficiente para andar numa ciclovia onde você não tem segurança. Então, ciclovia também faz parte do trabalho do nosso projeto de mobilidade urbana. Fernando Nonato mandando um abraço aqui, grande abraço Leandro, meu amigo, parabéns pelo trabalho, oportunidade aos eleitores para conhecer melhor as propostas de cada cidade na nossa região. Legal, Fernando, obrigado. Andréa Souza, má gestão e falta de preocupação com o dinheiro público, falta consciência. A Marina Azevedo falando que o voto dela é 15, Tunico. A Valquíria Pinton, sou fã do Bruno Daniel e agora do Tunico também, boa sorte, torço muito por vocês. Legal, a Natália Souza, boa sorte, professor, um grande abraço meu e do Mauralidade. O que Mauralidade. Explica o que é isso. Mauralidade é o seguinte, eu dou aula de Direito Administrativo, que é o dia a dia da administração pública, e o namorado dela chama Mauro. E um dos princípios, né, da administração, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, e um dia, para chamar a atenção dele, ele falou, olha, você nunca vai esquecer. O seu princípio é a moralidade. Quando ele tá também, então um abraço. E a Larissa não esqueceu, viu? Legal, Larissa, boa noite, um abração. E, aliás, a Natália e a Larissa falando o seguinte, sem dúvida é a dupla com a melhor proposta exposta. Ter um jovem como o Bruno numa nova gestão vai trazer para São Bernardo uma nova visão da política. O comentário aqui da Larissa Vanucci, viu, Tunico? Só para mandar um abraço para ela. Tá ótimo. Mandei um abraço e sem o Mauro ficar com ciúmes, um beijo, né? Tá bom. É que muita gente acompanhando. E para quem não sabe, o Tunico é professor. Por isso ele dá todo momento aluna, muita gente acompanhando. Legal. E aliás, nós vamos também fazer uma entrevista aqui, não vamos marcar uma agenda oportuna, com o Bruno Gabriel, porque a gente fala tanto que é importante ter a renovação e a participação dos jovens. E o Bruno, sem dúvida, há muito tempo vem militando. Talvez você tenha ouvido falar mais agora por ele ser vice do Tunico, mas é um jovem que há muito tempo milita e tenta utilizar a política realmente como a gente defende, como um meio de transformação da vida das pessoas.
Turico, eu sei que a gente poderia ficar aqui ainda horas e horas, muitos temas, muitas perguntas, mas tenho certeza que depois tanto você ou o Bruno vão olhar atentamente, responder, mas de imediato quero agradecer, assim como a gente agradece quem está no outro lado, domingo à noite, abrir espaço na agenda, talvez o único momento que você tinha para descansar ou tentar dormir um pouco porque a semana é cheia, mas se abrir espaço para estar aqui conosco, atualizando as informações e falando de um tema que é cada vez mais recorrente no dia das pessoas, que é a política. Obrigado pela entrevista, sucesso na empreitada. Obrigado, eu que agradeço. A dica que eu tenho para vocês é o seguinte: ninguém é obrigado a conhecer a política porque ninguém explicou. É o último tabu que nós temos. Eu falo, quando a minha mãe não falava de sexo dentro de casa, foi aprender na rua, aprender errado. A minha geração não discutia sobre drogas, muitos eu perdi, muitos amigos eu perdi, porque não tinha o debate, não tinha aonde discutir. Política é o último tabu e nós vamos fazer isso. Eu quero que vocês acreditem no seguinte: eu sou político, é uma profissão como outra qualquer, me preparei para ela e eu vou continuar defendendo o que eu acredito. Acredito que a eficiência, a ética e a boa governança são fundamentais para qualquer gestor. Nós somos uma opção. Existem outras. O que eu quero é que vocês sejam curiosos com uma coisa que seja prazerosa. A política tem que ser prazerosa. Nós não podemos achar que ela não faz parte da gente. Eu tenho mais um minuto? Claro. Eu quero dizer o seguinte: nós nunca teremos dinheiro para construir nossa própria rua, para iluminar nossa própria rua, para ter a nossa própria segurança. O que é a política, se não você pegar uma parte do seu trabalho que você ganha e distribuir através dos impostos para alguém fazer a gestão desses serviços para você? A política é isso. Então eu quero que vocês saibam que quanto mais pessoas preparadas estiverem lá, maior a chance de você ter um serviço de qualidade. E eu estou me oferecendo para isso. Ganhar ou perder do jogo. O que eu não quero que vocês aceitem é que vocês desacreditem na possibilidade de avançar. Eu acredito nisso. Trouxe um rapaz jovem para dar continuidade à ideia. Eu podia ter pego qualquer outra pessoa, mas eu não acredito que eu precise sozinho fazer isso. Nós vamos ter muito tempo para fazer, porque a minha estada lá será um único mandato. Eu não nasci para semente. O importante é que a ideia continue. Então eu peço para vocês que nesses 30 dias ouçam todos os outros candidatos. E se vocês acreditarem como eu acredito, vote 15. Vote Tunico, vote Bruno Gabriel, PMDB, prefeito e vice, e você vai participar da gestão da tua cidade, junto com a gente. Nos problemas e nas soluções. Nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Porque eu digo o seguinte: se vocês quiserem que eu faça sozinho, eu também não estou afim. Eu preciso de você. Porque não é só para mim. Eu vivo na cidade junto contigo. E nós precisamos resolver os problemas juntos, tá bom? Conto com vocês. Tunico, prefeito 15, até a vitória. A vitória da nossa ideia, do nosso estilo. Vote por Tunico. Aí, aqui, ó. Ganhamos mais um eleitor. Olha, essa Tá daqui é responsável. Só que, ó, o pessoal já tá falando que você é igual político. Porque, ó, faz um ano que você fala que vai ter o político infantil Ou você olha versão pra câmera. 2. E até agora você não fez. O que você tem pra falar pro pessoal aqui do infantil? Eu vou fazer. Ah, você vai fazer. Tá virando Olha, político. então é assim, quantos anos você tá? 6. 6. Pois do Bruno, teremos uma fase que nós vamos escolher alguém. Vote E por a quarta geração será você. Olha lá. PT. Não vote. Essa Laurinha. Tá bom, Tchau, essa é Laurinha. da política infantil. Ah, Não, é que ela fez um programa outro dia chamado Política Infantil. Ah, infantil. E ela quer falar de política pra criançada. Aí ela fez, arrebentou o primeiro programa. Só que nunca mais teve o segundo. Aí toda vez ela vem aqui no ar, Laura, quando vai ter o outro? Não, vai ter. Eu falei, tá igual político, promete, mas essa é a grande Mas ela vai Laurinha. aprender que o segredo está na continuidade. Isso, exatamente, legal. Aliás, um abraço para todo mundo do Colégio Barão de Mauá, os amiguinhos da A Laura. Adriana, foi minha colega de turma. Adriana, Luísa Você conhece a Adriana, Laurinha? Não. Olha, a Não? professora dela é a Pro Roberta. Ah, bom. Não, é a diretora da escola. Aliás, foi aniversário dela hoje. Pode Aí, mandar ó, um beijo. mandou um abraço para ela, não chegou na É a meia-noite Adriana ainda. que estuda, né? Que é professora da minha escola. Eu não sei se ela é Isso, professora. faz aí, do Barão de Mauá. Manda um abraço para todo mundo. Como é que é o nome daquela sua amiga que você fala para mandar abraço para ela, que tem até o sobrenome? Aqui a Cunha lá. Yasmin Cunha, E a legal. Nascimento. E a Clara. Isso E aí, a Ana. ela decora, é lista aqui. Tá bom.
Ó, e seguindo a nossa lista aqui, tá bom. E seguindo a nossa lista, mandar um abraço pro Moacir Galina Júnior, o Simão Sveiter, Gilson Voltolini. A gente falou do ex-presidente da OAB de Santo André, mas ó, o presidente da OAB de São Caetano, o doutor Adilson Dias nos acompanhando. Legal, o André Martins de São Caetano, Álvaro Camargo Gomes Júnior, Ademar Amaral, Violanda, Laís Luquiares, Zenaide Rosa e Tonico. Muita gente aqui nos acompanhando, mas mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você que está em casa. E só reforçando o que o Tonico disse, que é a grande tese, é a grande bandeira do Boletim Político. Respeito todo mundo que não gosta de política, mas quero que saiba que será comandado, será subordinado àqueles que gostam. Então, ao invés de ficar reclamando entre quatro paredes, aproveita a oportunidade, discute. Não precisa impor suas ideias, mas impõe seus argumentos. E é isso que vai fazer uma sociedade melhor. Depois não adianta você ficar falando, tem um buraco na minha rua, não tem vaga na escola, demora para marcar exame na UBS do meu bairro. Não adianta reclamar depois. A chance é agora, no dia 2 de outubro. Ótimo. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado pelo descontraído. Pelo descontraído aqui. Falamos de tudo mesmo de futebol.